Você já parou para pensar até onde vai a lealdade de um animal? Sério? Já refletiu sobre isso? A gente convive com eles, cria laços, considera parte da família. Mas será que eles são capazes de, sei lá, arriscar a própria vida por nós? Colocar tudo em jogo em um momento de perigo extremo? Parece coisa de filme, né? Mas, e se eu te disser que a realidade muitas vezes supera a ficção de um jeito que arrepia a alma? Prepare-se, porque as histórias que você vai ouvir hoje aqui no canal vão te provar que o heroísmo não usa capa, não tem superpoderes visíveis. Às vezes, ele tem 4 patas, pelos macios, penas coloridas ou até nadadeiras ágeis deslizando pela água. Sim, estamos falando deles, os animais. Nossos companheiros, nossos amigos e, em momentos que desafiam a lógica, nossos verdadeiros anjos da guarda. Hoje, vamos mergulhar fundo em relatos extraordinários, histórias reais e documentadas de animais que se tornaram protagonistas de atos heróicos inacreditáveis. Bichos que, movidos por um instinto que a gente mal consegue compreender, ou talvez por um amor que transcende as barreiras das espécies, salvaram vidas humanas em situações que pareciam completamente sem saída, onde o desespero já tinha tomado conta. São histórias de coragem, de inteligência, de sacrifício e, acima de tudo, de uma conexão profunda que nos une a essas criaturas maravilhosas. Então, ajeita aí na cadeira, pega sua água ou seu café e fica comigo até o final para descobrir como esses seres incríveis demonstraram uma bravura que desafia a nossa compreensão e que, com certeza, vai tocar o seu coração. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos juntos nessa jornada emocionante? Para começar essa viagem pelo mundo do heroísmo animal, vamos para a Bahia, mais precisamente para a Feira de Santana. Imagine a cena: uma madrugada tranquila, uma casa onde dormem um casal de idosos, Aline, com 82 anos, e seu marido, Ivaldo, de 86. A idade avançada traz suas limitações, e o sono muitas vezes é mais pesado. No quarto ao lado, uma enfermeira descansa, responsável pelos cuidados de Ivaldo. Tudo parece em paz, certo? Errado. Silenciosamente, traiçoeiramente, as chamas começam a tomar conta da residência. Um incêndio noturno, um dos perigos mais devastadores, pois muitas vezes as vítimas só percebem quando já é tarde demais. Mas naquela casa, havia um guardião atento, um herói de 4 patas chamado Bob. Enquanto o fogo se alastrava sem alarde, Bob percebeu o perigo iminente. O cheiro da fumaça, o calor sutil, algo estava terrivelmente errado. E o que ele fez? Ele não ficou parado. Bob começou a latir. Mas não era um latido qualquer, de quem quer passear ou pedir comida. Eram latidos insistentes, desesperados, um alarme canino que tentava romper a barreira do sono e do silêncio. Vendo que apenas os latidos talvez não fossem suficientes para acordar a enfermeira no quarto ao lado, Bob tomou uma atitude ainda mais drástica e inteligente. Ele pegou um pano que já estava começando a pegar fogo, sim, você ouviu direito, um pano em chamas, e levou-o até a enfermeira. Era um aviso visual, inconfundível, desesperado. Acorde, estamos em perigo. A atitude de Bob foi crucial. A enfermeira despertou com o alerta duplo, os latidos e a visão chocante do pano em chamas, e conseguiu agir rapidamente, retirando Aline e Ivaldo da casa antes que o pior acontecesse. Graças à bravura e à inteligência desse cãozinho, todos saíram do incêndio sem ferimentos graves. Pense nisso, um cachorro que não apenas detecta o perigo, mas que improvisa uma forma de comunicação extrema para garantir a segurança de seus humanos. É ou não é impressionante? A percepção e a ação rápida do Bob foram, literalmente, a diferença entre a vida e a morte naquela madrugada. Ele não foi apenas um pet, foi um bombeiro de 4 patas, um verdadeiro herói. Mas a coragem animal, como eu disse lá no começo, não se limita à terra firme. Vamos deixar o calor da Bahia,
e mergulhar nas águas frias e profundas da Nova Zelândia. Imagine agora um cenário completamente diferente. O vasto oceano, a imensidão azul se estendendo até onde a vista alcança. Ali, enfrentando as ondas e a solidão do mar aberto, estava Adam Walker, um nadador britânico experiente, talvez treinando, talvez apenas desafiando seus próprios limites. Nadar em mar aberto já é um desafio por si só, mas as profundezas escondem perigos que podem surgir a qualquer momento. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto Adam nadava, concentrado em suas braçadas, ele percebeu uma presença se aproximando. Não era um barco, não eram outros nadadores, eram golfinhos, cerca de 10 deles, surgindo das profundezas e começando a nadar ao seu redor, acompanhando-o em seu trajeto. No início, Adam pode ter pensado que era apenas um encontro curioso, um momento mágico com essas criaturas inteligentes e brincalhonas. Mas a verdade era muito mais séria e muito mais impressionante. Só depois de um tempo, Adam percebeu o que realmente estava acontecendo. Os golfinhos não estavam ali por acaso. Eles não estavam apenas curiosos. Eles estavam formando um escudo protetor ao seu redor. E por quê? Porque nas proximidades, rondando, estava um predador implacável, um tubarão branco, um dos maiores e mais temidos caçadores dos oceanos. Os golfinhos, com sua incrível percepção e instinto de grupo, detectaram a ameaça e decidiram intervir. Eles cercaram Adam, nadando em formação, criando uma barreira viva entre o homem e o tubarão. Eles o escoltaram, garantindo sua segurança até que o perigo passasse. Quem diria, não é? Que esses mamíferos marinhos, conhecidos por sua inteligência e sociabilidade, teriam um instinto protetor tão forte a ponto de defender ativamente um humano de um predador natural? É uma história que nos faz questionar o quanto realmente sabemos sobre a complexidade das relações no mundo animal e sobre a capacidade de empatia e proteção que pode existir entre espécies tão diferentes. Os golfinhos não apenas salvaram Adam de um ataque potencialmente fatal, mas também nos deram uma lição sobre cooperação e altruísmo vinda das profundezas do oceano. E falando em instinto, em proteção que transcende as barreiras, o que dizer do instinto maternal? Aquele impulso poderoso de cuidar, de proteger a cria a qualquer custo. Mas e quando esse instinto se manifesta de forma inesperada, em uma situação tensa, envolvendo um animal selvagem e uma criança humana? Vamos agora para Chicago, nos Estados Unidos, mais precisamente para o zoológico de Brookfield, palco de um evento que chocou e emocionou o mundo em 1996. Imagine o cenário. Um dia de passeio no zoológico, famílias observando os animais, crianças fascinadas. De repente, o impensável acontece. Um garotinho de apenas 3 anos, talvez por um descuido, talvez por uma curiosidade infantil, acaba caindo dentro da jaula dos gorilas. O pânico se instala imediatamente entre os visitantes. A queda de uma altura considerável deixa o menino desacordado após bater a cabeça nas pedras. Lá embaixo, na jaula, estão os gorilas, animais grandes, fortes, potencialmente perigosos. O medo toma conta de todos. O que aconteceria a seguir? Mas então, algo extraordinário acontece. Uma gorila fêmea chamada Binti Rua se aproxima do menino caído. Mas não com agressividade. Com uma calma surpreendente, quase maternal, ela pega a criança desacordada em seus braços. Ela o segura com cuidado, como se fosse um de seus próprios filhotes. Mais do que isso, Binti Jua percebe a tensão no ar e a aproximação de outros gorilas, talvez curiosos ou agitados pela comoção. Com autoridade, ela os afasta, garantindo que ninguém mais se aproxime do garoto ferido. Ela o protegeu, e o ato final de Binti Jua foi ainda mais tocante. Com o menino ainda em seus braços, ela o carrega gentilmente até a porta de serviço da jaula, o local onde os tratadores poderiam acessá-lo com segurança. Ali, ela o deposita,
permitindo que a equipe de resgate entrasse e levasse a criança para receber os cuidados médicos necessários. O menino, felizmente, se recuperou. A atitude de Bint Jua foi uma demonstração incrível de empatia, de cuidado e de um instinto protetor que transcendeu completamente as barreiras entre as espécies. Em um momento de pânico e potencial tragédia, ela agiu com uma calma e uma gentileza que quebraram qualquer estereótipo sobre a suposta agressividade desses animais. Ela não viu uma ameaça, viu um ser pequeno e vulnerável que precisava de ajuda. E ela ajudou. Uma lição de compaixão vinda de onde menos se esperava, diretamente do coração da selva. Ou melhor, do coração de uma gorila em um zoológico de Chicago. A lealdade canina é algo que celebramos, que nos conforta, que inspira músicas e filmes. Sabemos que cães são companheiros fiéis, amigos para todas as horas. Mas até onde essa lealdade pode ir? Alguns cães, como vimos com o Bob, demonstram uma inteligência e uma bravura incríveis em situações de perigo. Mas existem casos que vão além, que nos levam a questionar os limites do sacrifício e do amor incondicional. E a história da cadela Kabang, nas Filipinas, é um desses casos que marcam a alma. Imagine duas crianças pequenas, talvez a filha e a sobrinha da dona de Kabang, brincando perto de uma rua movimentada. A inocência infantil muitas vezes não percebe o perigo que se aproxima. E o perigo veio rápido, sobre duas rodas. Uma motocicleta em alta velocidade, vindo diretamente na direção das meninas. Em uma fração de segundo, uma tragédia parecia inevitável. Não havia tempo para um adulto intervir. Não havia tempo para as crianças saírem do caminho. Mas Kabang estava lá. E ela não hesitou. Em um ato de puro instinto protetor e sacrifício inimaginável, a cadelinha se jogou na frente da motocicleta. Ela usou o próprio corpo como escudo para salvar as meninas. O impacto foi brutal. A moto atingiu Kabang em cheio, especialmente na região do focinho. As crianças ficaram ilesas, salvas pelo ato heróico de sua fiel companheira de quatro patas. Mas o heroísmo de Kabang teve um preço terrível. Ela sobreviveu ao impacto, mas perdeu toda a parte superior do focinho e da mandíbula. Uma lesão devastadora, que a deixou desfigurada e em uma condição extremamente delicada. A imagem de Kabang sem o focinho rodou o mundo, chocando e comovendo milhões de pessoas. Mas a história dela não terminou na tragédia do acidente. A bravura de Kabang inspirou uma onda de solidariedade global. Campanhas online arrecadaram fundos para que ela pudesse receber o melhor tratamento possível. Ela foi levada para a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, onde passou por 8 meses de cuidados intensivos. Lá, veterinários especializados realizaram cirurgias complexas para reconstruir parte de sua face, trataram um câncer que foi descoberto e cuidaram de um problema cardíaco. Kabang se tornou um símbolo de resiliência e da força do espírito animal. Após o tratamento, ela voltou para as Filipinas, para junto de sua família, como uma heroína reconhecida mundialmente. A história de Kabang nos faz perguntar: até onde vai o amor de um cão? Ela nos deu uma resposta dolorosa, marcada em seu próprio rosto, mas profundamente inspiradora. É um testemunho do laço indestrutível que pode existir entre humanos e animais. Um laço que leva ao sacrifício máximo em nome da proteção daqueles que amamos. Kabang não é apenas uma cadela que sobreviveu a um acidente terrível. Ela é um monumento vivo à coragem e ao amor incondicional. E se engana quem pensa que apenas os cães são os grandes protetores do lar. Nossos amigos felinos, muitas vezes vistos como mais independentes ou até indiferentes, também possuem um instinto aguçado e uma capacidade surpreendente de nos alertar sobre perigos ocultos. Às vezes, um miado insistente, aquele que a gente até ignora achando que é só manha ou pedido de comida, pode ser, na verdade, um alarme vital, um aviso que pode salvar vidas e patrimônios.
e a história da gata Tilly, na Austrália, ilustra isso perfeitamente. Matt Clayton e sua família tinham adotado Tilly de um abrigo de animais há apenas 3 semanas. Ela ainda estava se adaptando ao novo lar, conhecendo os cantos da casa, os hábitos da família. Em uma manhã como outra qualquer, Matt se preparava para ir ao trabalho. Sua esposa não estava em casa, e os filhos já tinham saído. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe. Tilly começou a miar, e não parava. Não era um miado comum, era um miado alto, insistente, quase desesperado. Matt, inicialmente, talvez não tenha dado muita atenção. Gatos miam por tantos motivos, certo? Mas Tilly não desistia. Ela continuava vocalizando, andando de um lado para o outro, claramente agitada, tentando chamar a atenção de Matt para algo específico. Intrigado pela insistência incomum da gata recém-chegada, Matt decidiu investigar. Foi então que ele percebeu. O foco da agitação de Tilly era o teto da casa. Ao olhar com mais atenção, Matt notou os sinais sutis, mas inconfundíveis, de que algo estava muito errado ali em cima. Havia um princípio de incêndio, provavelmente causado por alguma fiação defeituosa, começando a se alastrar silenciosamente no forro da casa. Se não fosse pelo alerta insistente de Tilly, Matt provavelmente teria saído para o trabalho sem notar nada, e o fogo teria tido tempo de consumir a residência. Graças ao miado incessante da gata vira-lata, Matt conseguiu chamar os bombeiros a tempo, e o incêndio foi controlado antes que causasse danos maiores. A casa da família foi salva da destruição, e tudo por causa da percepção aguçada e da persistência de Tilly, a gatinha adotada há apenas 3 semanas. Nunca subestime a inteligência e a sensibilidade dos gatos. Tilly provou que eles também são guardiões atentos, capazes de perceber perigos que nós, humanos, muitas vezes não notamos, e de fazer de tudo para nos alertar. Uma verdadeira heroína felina, uma bombeira de bigodes. Para fechar este bloco de histórias que aquecem o coração e nos deixam de queixo caído, vamos falar de um tipo especial de herói canino: o cão-guia. Esses animais são treinados extensivamente para serem os olhos e os ouvidos de seus tutores com deficiência visual ou auditiva. Eles oferecem independência, segurança e companheirismo. Mas o vínculo que se forma entre um cão-guia e seu tutor vai muito além do treinamento. É uma parceria baseada em confiança mútua e, como veremos agora, em uma dedicação que pode levar ao sacrifício supremo. Em 2015, uma notícia vinda dos Estados Unidos chocou e emocionou a todos. Uma mulher cega caminhava tranquilamente, guiada por seu fiel companheiro de 4 patas. A confiança dela no animal era total, como deve ser. Ele a guiava pelas calçadas, desviava de obstáculos, parava nos cruzamentos. Era mais um dia normal. Mais uma tarefa rotineira sendo cumprida com a ajuda de seu anjo da guarda peludo. Mas o perigo surgiu de forma abrupta e inesperada. Um ônibus escolar, talvez por uma falha mecânica, talvez por um descuido do motorista, perdeu o controle e avançou na direção da mulher e de seu cão-guia. Em questão de segundos, o impacto seria inevitável. A mulher, sem poder ver o perigo iminente, estava completamente vulnerável. Mas o cão-guia não estava ali apenas para desviar de postes ou esperar o sinal abrir. Ele estava ali para proteger sua tutora, e naquele momento crítico, ele tomou uma decisão instintiva e heróica. Sem hesitar, ele se jogou na frente do ônibus desgovernado. Ele usou o próprio corpo para absorver o impacto ou, no mínimo, para empurrar sua dona para fora da trajetória do veículo. O resultado? A mulher foi salva. O ato de bravura de seu cão-guia garantiu que ela sobrevivesse ao incidente.
Infelizmente, as notícias da época não deixam claro o destino do cão-herói, mas é muito provável que ele não tenha resistido ao impacto. Ele deu a própria vida para salvar a de sua companheira humana. É um exemplo extremo, doloroso, mas profundamente tocante, da dedicação e do sacrifício que esses animais são capazes de fazer. Essas histórias que compartilhamos hoje, do Bob, dos golfinhos, da Bintijua, da Kabang, da Tilly e desse cão-guia anônimo, são apenas alguns exemplos entre tantos outros que existem por aí. Elas nos mostram de forma inquestionável que a conexão entre humanos e animais vai muito, muito além do simples companheirismo do dia a dia. É uma ligação poderosa, tecida com fios de amor, lealdade inabalável e, em momentos cruciais, de puro e absoluto heroísmo. Eles nos lembram constantemente da beleza e da força desses laços que compartilhamos com o reino animal, laços que merecem todo o nosso respeito, nosso cuidado e nossa admiração. Uau! Que jornada, hein? Incrível, não é mesmo? Passamos por incêndios, oceanos perigosos, jaulas de zoológico, ruas movimentadas, e em cada cenário encontramos um animal diferente mostrando uma coragem de arrepiar. De cães leais a gatos atentos, de gorilas maternais a golfinhos protetores, vimos hoje animais que não pensaram duas vezes antes de arriscar tudo, absolutamente tudo, por nós, seres humanos. Eles nos lembram, de uma forma tão pura e genuína, da beleza e da força extraordinária dos laços que podemos construir com o reino animal. Essas histórias não são apenas relatos de sobrevivência, são lições de vida. Lições sobre empatia, sobre altruísmo, sobre lealdade e sobre um tipo de amor que não espera nada em troca, apenas age no momento da necessidade. Eles são a prova viva de que heróis vêm em todas as formas, tamanhos e espécies. E aí, me conta, qual dessas histórias mais te emocionou? Qual delas te deixou pensando sobre a incrível capacidade desses animais? Teve alguma que te surpreendeu mais? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam e saber qual história tocou mais o coração de cada um. Vamos conversar sobre esses heróis inesperados. E olha, se você também acredita no poder desses anjos da guarda de quatro patas, ou nadadeiras, ou penas, se você se emocionou com essas histórias tanto quanto eu, faz um favor pra gente. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Esse joinha parece simples, mas ele ajuda demais o YouTube a entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e faz com que o canal possa continuar trazendo mais histórias inspiradoras como essas para mais pessoas. E claro, se você chegou aqui agora, é novo no canal e quer fazer parte da nossa comunidade, quer ver mais vídeos sobre animais incríveis, histórias emocionantes e curiosidades do mundo animal, não perde tempo, inscreva-se no canal. Clica aí no botão de inscrever-se e ativa também o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo que a gente postar. Prometo que tem muita coisa legal vindo por aí. Ah, e uma última coisa. Se você curtiu esse vídeo sobre animais heróis, talvez você também goste desse outro vídeo aqui do canal onde a gente fala sobre a incrível inteligência dos polpos. Você vai ficar de boca aberta. Clica aí na tela. Muito obrigado por assistir até aqui, pela sua companhia e pelo seu carinho. A gente se vê no próximo vídeo, com mais histórias para aquecer o coração e inspirar o nosso dia. Um grande abraço e até lá!